Todo poder e ciência, todo mistério dos tempos, a explicação do universo está em Deus. Todo milagre da vida está em Deus. Qual dentre os homens tem poder sobre a morte? Quem dentre os sábios viverá para sempre? Cartas e cristais, astros rituais, histórias na palma da mão, milagres e sinais, promessas de paz, verdades demais, confusão. Quem é capaz de prolongar os seus dias? Capaz de compreender a si mesmo. Falsos ideais em busca de algo mais que traga sentido ao viver. São tantas direções, castelos de emoções, razões que não tem nem porquê. Poder e ciência, todo mistério dos tempos, a explicação do universo se encontram em Deus. Toda a existência do homem, toda a esperança perdida, todo milagre da vida se encontram em Deus, se encontram em Deus. Amém. Tolerância e amor para a classe Santuário da Igreja Batista Nazaré em Salvador. Somente o Evangelho de Lucas registra um fato interessante na subida de Jesus para Jerusalém. Lucas 9, 51 a 56. E aconteceu que, ao se completarem os dias em que devia ele ser assunto ao céu, manifestou no semblante a intrépida resolução de ir para Jerusalém. E enviou mensageiros que o antecedessem. Indo eles, entraram numa aldeia de samaritanos para ali preparar pousada. Mas não o receberam, porque o aspecto dele era de quem decisivamente ia para Jerusalém. Vendo isto, os discípulos Tiago e João perguntaram: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para os consumir? Jesus, porém, voltando-se, os repreendeu e disse: Vós não sabeis de que espírito sois, pois o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. E seguiram para outra aldeia. É um texto que nos ensina a tolerância religiosa e a evitar a violência em nome da verdade.
hoje conhecida como fundamentalismo religioso. 3 atitudes são reveladas aqui. A primeira é a atitude da aldeia dos samaritanos, que não quiseram receber Jesus, pois o seu semblante era de quem decisivamente ia para Jerusalém, isto é, para os seus inimigos judeus e não para eles. E assim, por causa da intolerância religiosa e racial, perderam a oportunidade de hospedarem o Senhor Jesus. Quantas portas se fecham pela intolerância religiosa e racial? Tal intolerância cultivada por muitos anos de desprezo e de humilhação. A segunda é a dos apóstolos Tiago e João, que receberam de Jesus o apelido de filhos do trovão, talvez pelo temperamento violento no início do discipulado. Eles, à semelhança do profeta Elias diante dos profetas de Baal, queriam descer fogo do céu para consumir a aldeia de samaritanos. Alguém jocosamente disse que eles queriam fazer um churrasco à samaritana. Tal atitude de ódio não vence a inimizade, mas a alimenta. É carregada de preconceito e de desprezo pelo diferente. É a violência religiosa que não aceita outra verdade além da sua. E, finalmente, a atitude de Jesus repreendendo os seus apóstolos. Vós não sabeis de que espírito sois, pois o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. Tal fato, registrado no Evangelho de Lucas, indica que os 2 irmãos aprenderam a lição. Tiago, vítima da violência de Estado, foi decapitado, e João, pela violência do Estado romano, foi exilado. Mas escreveu: Filhinhos, amemo-nos uns aos outros, pois quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Sejamos amorosamente tolerantes. De vez em quando sou levado a me abater, parece que então eu vou perecer no mar, nada mais querer, simplesmente ir, mas sem saber. Momentos maus, difíceis pra valer, a vida se esvai até tudo se misturar, tudo perder valor, nada mais fazer sentido para mim. Ainda bem que em meio às minhas trevas vejo a luz, nessas horas mais difíceis sinto Cristo enxugando o rosto, motivando-me outra vez a seguir em frente sem olhar pra trás.
Ainda bem que em meio às minhas trevas vejo a luz. Nessas horas mais difíceis, sinto Cristo me enxugando o rosto, motivando-me outra vez a seguir em frente, sem olhar pra trás. Depois do temporal, melhor posso sentir que a graça do Senhor é tal. Quem poderá comprar? Quem poderá medir? Só em Jesus eu posso achar. Bom dia, classe Santuário. Nós estamos no mês de outubro. O mês de outubro é o mês do Outubro Rosa, segundo o calendário da Organização Mundial de Saúde e da Organização Pan-Americana de Saúde. E como o Brasil é um dos países signatários da OMS, também no Ministério da Saúde, no Sistema Único de Saúde, o nosso SUS, este mês é um mês do qual existem qualificações, existem mutirões, existem atividades e intervenções no sentido de ampliar o conhecimento e acessibilidade das mulheres e parentes, né? Não só as mulheres, mas também seus companheiros, no sentido de se fazer um rastreamento, uma detecção precoce de câncer de mama. E por que toda essa mobilização? O câncer de mama é o câncer que mais mata as mulheres. E ele acontece com muita frequência, são muitos os casos. E a prevalência dele, ou seja, a quantidade de vezes que ele acontece, só perde para o câncer de pele e não melanoma. E aí nós temos que nos lembrar que a pele é o nosso maior órgão e a mama, em relação à pele, é uma parte desse órgão, verdade? Então, o que é preciso saber? O que é preciso se fazer para que se diminua a prevalência, a quantidade de casos de câncer? Bem, existem ações e atividades que são para a detecção, ou seja, dos casos que já existem, e quanto mais precocemente for detectado, melhor o prognóstico, ou seja, melhor o que se espera no tratamento de positivo para a restauração da saúde dessa mulher. E existe também ações e intervenções para que as pessoas possam aprender como lidar com sua vida, com sua saúde, sua qualidade de vida, a fim de que se proteja. E não é só do câncer de pele, de todos os cânceres e outras doenças também crônico-degenerativas. Pois bem, no câncer de mama é preciso se estar muito atenta aos casos familiares. Existe um componente genético que não determina, mas é considerado muito importante. Tanto que as mulheres que têm caso de câncer na família, sejam em mulheres ou homens da família, câncer de mama em homem é raro, mas pode acontecer.
Essas mulheres, pelo protocolo, podem e devem começar a ser acompanhadas com mamografia, que é a radiografia da mama, a partir dos 35 anos de idade. Nos casos em que mulheres não tenham histórico de câncer de mama na família, esses exames começam dos 40 anuais, mamografias anuais de 40 a 49 anos. E quando a mulher atinge de 50 a 69 anos, segundo o protocolo da OMS, a mamografia é bianual, a cada 2 anos. Mas prestem atenção, não é só a mamografia que a mulher realiza, ela também realiza. O que eu tenho que colocar primeiro é que a mamografia é o exame mais sensível, mas ela realiza também ultrassonografia e ela deve ir ao mastologista, como deve ir ao ginecologista uma vez ao ano. E no intervalo, nos meses que ela não vai ao mastologista, que é o especialista em relação ao cuidado da mama, ela pode fazer o autoexame. Esse autoexame pode ser tanto quando está tomando banho, porque o fato do corpo estar molhado, com o sabonete ensaboado, facilita o deslizamento da mão e ela pode perceber em contato alterações tanto na pele como esteja ao redor da mama ou no mamilo, ou notar alguma saliência, notar algum nódulo, algum caroço na mama. Mas também existe aquele outro exame que é mais minucioso, que tem que acontecer com pelo menos uma vez por mês e preferencialmente 2 a 3 dias após a menstruação das mulheres que ainda menstruam. Porque como a mulher passa por alterações hormonais, algumas delas têm mais sensibilidade no período pré-menstrual e menstrual na mama por conta dos hormônios femininos. E esse exame que deve ser feito nesse período, sempre nesse período, porque tem uma sensibilidade mais específica, não sendo confundido com aquela sensação de dor que acontece com algumas mulheres, até porque a mama às vezes fica um pouco mais demasiado inchada. Então esse exame ele deve ser feito com a mulher de frente a um espelho e ela vai fazendo os movimentos, levantando os braços, palpando a mama, fazendo inclusive manobras de apertar o mamilo. Isso ela faz sentada e ela faz deitada também, para perceber se está saindo algum líquido, olhando no espelho também para ver se o mamilo está com alguma alteração na posição ou no seu formato arredondado, percebendo se a pele da mama mudou de cor, está mais saliente ou está com alguma alteração, alguma crosta, algum ferimento e observando se existe alguma modificação. Esse autoexame auxilia muito para a detecção precoce de câncer de mama quando a mulher ela realiza regularmente. Mas eu falei que não é só a detecção dos casos existentes, existem também orientações muito importantes. E essas orientações, elas previnem não só o câncer de mama, mas câncer em qualquer parte do corpo. Uma delas tem a ver com a alimentação. É muito importante que os nossos alimentos sejam riquíssimos em alimentos vegetais, porque os vegetais, além de trazer as substâncias, os nutrientes necessários para o nosso organismo, eles também têm vitaminas e
outros componentes que fazem proteção, que ativam o nosso sistema imunológico. Também fazer exercício. Os exercícios, e não podem ser menos de que 3 vezes na semana, que podem ser tanto em academia, tanto ouvindo música, fazendo dança, pulando corda dentro de casa, fazendo caminhadas, sejam caminhadas no condomínio, ou na praça, ou ao longo do mar, ou ao longo do passeio, né, que tem nas orlas marítimas de Salvador, ou quem mora no interior, fazendo aqueles caminhos, aquelas caminhadas. E nessas caminhadas o ideal é que a pessoa faça meia hora indo e meia hora retornando, repetindo de novo, no mínimo 3 vezes, e se puder fazer 5, faça 5 vezes. Além de ativar o sistema imunológico, além de acelerar o metabolismo do corpo, fazendo controle inclusive de hipertensão arterial, diabetes mellitus, gordura no sangue, estado mental, da saúde mental, porque caminhar pela manhã, no fim da tarde, faz bem ao nosso estado mental. Encontrar pessoas, conversar, fazer essas amizades das caminhadas são muito positivas. Além da alimentação, além dos exercícios, né, exercícios físicos, tem também a busca do lazer. Ou seja, a pessoa, dentro das suas possibilidades, reservar momentos de encontro, de conversas, de brincadeiras, participar de grupos, sejam grupos de amizade ou grupos musicais, de corais, para aprender coisas novas. E tem o 4º item, que é a espiritualidade, que não precisa exatamente ser religioso, estar num grupo religioso, mas se for, é muito importante. Cultive, seja plena nisso que você faz, mas buscar também a espiritualidade como um projeto de vida, como estando em ligação, em conexão com as pessoas, com a natureza, com os bons projetos que acontecem ao longo da nossa vida, da nossa existência, das pessoas que estão ao nosso redor. Então, resumindo, a questão de exercício, boa alimentação, o lazer e o cultivo da espiritualidade. Esses são os elementos que promovem a saúde e são, de alguma maneira, modos e ações de prevenção a doenças, entre elas o câncer. E, nesse momento, estamos pensando no câncer de mama. Um grande abraço e vamos nos cuidar para que todos tenhamos a melhor vida que podemos ter enquanto existirmos. Amém. O peso de um gafanhoto. Pai, em dor oração me ajoelho mais uma vez. Continuarei orando pela vitória de Lula cada dia às 13h13, porque a luta continua até o fim do segundo turno. Com coração grato pela vitória parcial, mas entendendo aquele texto de Eclesiastes, lembra do seu Criador na sua mocidade, antes que o gafanhoto se torne um peso. A vida já pesava muito sobre os nossos ombros, mas hoje até um gafanhoto me faz curvar em dororidade. Esse seu livro foi escrito em tempos de muita frustração e muita angústia, como nos sentimos hoje. Estamos mais uma vez em tempos eclesiásticos. Tempos terríveis, esses em que temos de escolher entre ansiedade e depressão. Mas já começamos o exercício cansativo de catar lindezas, nos alegrando com Paulo Freire. Tenho colecionado conchinhas à beira-mar, grãos de areia no asfalto e sementes crioulas nos baús da minha vida. Lembrando sempre das companheiras da MST e da pastora Odja Barros. Juntando as coleções, construiremos um mundo melhor, parecido com o que vivemos no governo Lula-Dilma. Catei 2 lindezas
do seu livro de Eclesiastes, ambas do mesmo capítulo 3. Com a primeira, há tempo de amar e tempo de odiar, tempo de guerra e tempo de paz. Pude celebrar a primeira etapa da vitória sobre o tempo de ódio e da guerra, da necropolítica, porque começou novamente o tempo de paz e de amor. A segunda me fez sair para dar as mãos a todas as pessoas que voltaram a não ter medo de ser feliz e estão saindo para a luta. Entendi que nessa vida, tudo o que a pessoa pode fazer é procurar ser feliz e viver o melhor que puder. Então, prestei atenção às crianças e às cores de todas as pessoas. O sol deu a mão às águas e às nuvens e liberaram um arco-íris. Então, todas e todos se deram as mãos, com suas vestes de todas as cores, sem medo de ser feliz. Você também, meu pai, estava com as faces rubras e um sorriso de todas as cores, e desceu para dançar e cantar com o seu povo. Sabemos que a luta não é fácil, mas continua. E foram aparecendo notícias de lindezas por todos os lados, como a de um Senado com pessoas muito combativas, radicalmente evangélicas, com o seu filho, o pastor Henrique Vieira, e sua filha Marina da Silva, e todos os outros e outras filhas suas tão insistentes em catar lindezas. A Câmara Federal amanheceu mais cheia de cores, com representantes LGBTQIA+, e com muitas mulheres feministas com os partidos de esquerda do que nunca, com negros e negras que lutam por direitos seus e de todas. E desse jeito temos em Brasília o mais belo congresso da nossa história. Cheguei em casa com as mãos cheias de lindezas e entendi que nesse momento atual não estamos escolhendo entre ansiedade e depressão. O seu povo nos trouxe de volta ao tempo em que podemos escolher entre a paz e o amor com Lula lá. Com a brisa santa soprando a paz, com o artesão de Nazaré inundando o nosso coração de amor. Recife, 3 de outubro de 2022, pastor Marcos Monteiro, radicalmente evangélico, sem medo de ser feliz. Amanhã vai ser outro dia. Amanhã vai ser outro dia. Hoje você é quem manda, falou, tá falado, não tem discussão, não. A minha gente hoje anda falando de lado e olhando pro chão, viu? Você inventou esse estado, inventou de inventar toda a escuridão. Você que inventou o pecado, esqueceu-se de inventar o perdão. Apesar de você, amanhã há de ser outro dia. Eu pergunto a você, onde vai se esconder da enorme euforia? Como vai proibir quando o galo insistir em cantar? Água nova brotando e a gente se amando sem parar. Quando chegar o momento, esse meu sofrimento vou cobrar com juros, juro. Todo esse amor reprimido, esse grito contido, esse samba no escuro. Você que inventou a tristeza, ora tem a fineza de desinventar. Você vai pagar e é dobrado cada lágrima rolada nesse meu penar. Apesar de você amar,
Apesar de você, amanhã há de ser outro dia. Você vai ter que ver amanhã renascer e esbanjar poesia. Como vai se explicar vendo o céu clarear de repente, impunemente? Como vai abafar nosso coro a cantar